Pode mandar bala. Então, reunidos mais uma vez aqui, nesse laço de amizade, de objetivo comum, né, que é de estudo da doutrina dos espíritos, vamos evocar e agradecer a presença dos bons espíritos. E que Jesus sempre esteja presente de alguma forma e que nós possamos sentir a sua paz e o seu incentivo para o conhecimento que liberta. Agradecemos a Deus Pai de amor à bondade, a liberdade de escolhermos estar aqui nesse momento. Assim seja. Assim seja. Então tá, hoje a gente começa o capítulo 15, os milagres do Evangelho. Né? Alguém aí gostaria de ajudar na leitura? Tem o livro aí? Como é que a gente faz? A Juliana, ela, bom, depois ela passa a apresentação, que a apresentação dela nessa parte tem vários enxertos e materiais. Mas vamos então... Amigo, eu já passo aí para você. Eu estou tentando conectar pelo Note. Sim, quando você passar, a gente vai começar. Quando você passar, a gente Beleza. abre a tua apresentação. Tá? Quer que eu projete aqui o texto ou você vai... Todo mundo tem a obra aí na mão aberta, né? Eu estou com ela na mão. Então tá bom. Então não precisa projetar nada. A gente... Vamos lá. Os milagres... Posso começar? Pode começar. Capítulo 15, os milagres do Evangelho. Observações preliminares, sonhos, estrela dos magos, dupla visão, curas, processos, ressurreição, Jesus marcha sobre as águas, transfiguração, tempestade apaziguada, bodas de Canaã, multiplicação dos pães, tentação de Jesus, prodígios, a morte de Jesus, aparição de Jesus após a morte, desaparecimento do corpo de Jesus. Observações preliminares. 1. Os fatos relatados no Evangelho que têm sido até aqui considerados como milagrosos pertencem, na maior parte, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm por causa primária as faculdades e os atributos da alma. Comparando-os com os descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecemos sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e de efeito. A história registra fatos análogos em todos os tempos e entre todos os povos, em razão de que, desde que existem almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos têm sido produzidos. Pode ser verdade contestar sobre esse ponto de veracidade da história, mas atualmente eles se produzem sob nossos olhos, por assim dizer, à vontade e através de indivíduos que nada têm de excepcional. O fato somente da reprodução de um fenômeno em condições idênticas é suficiente para provar que é possível e submetido a uma lei, e, por isso, não é miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos se baseia, como se tem visto, sobre as propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, sobre as manifestações de vida espiritual durante a existência e após a morte. Enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e no papel que desempenham como força ativa da natureza. Conhecidos esses elementos e constatados seus efeitos, a consequência que se admita a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Tá mudo, Satiro. Eu acho que nesse ponto já inicia mostrando o objetivo do capítulo, né? Explicar os milagres que aconteceram com Jesus e que estão na Bíblia, né? E colocar isso dentro dos fatos que o Espiritismo reconhece e a ciência espírita já mostrou que isso é possível, inclusive com o fato de que muitos desses
como se diz, desses o que foi feito, né? Qualquer espírito pode fazer, não precisa nem ser um espírito especial. Tem um Né? dado aí aí no finalzinho do parágrafo do último aí, eu acho que é uma coisa que nós temos de começar a colocar, né? Nós temos de rejeitar toda a ideia de povo escolhido, Sim, terra escolhida e privilegiados, também de texto sagrado. Não existe texto sagrado, justamente. né? Isso a gente tem que Não, colocar. Porque ele coloca aqui, ó, admita a possibilidade, não está dizendo que aconteceu, a possibilidade. mas esse é onde? É mais à frente, né? No final, aqui, no final desse parágrafo, conhecidos esses elementos e constatados os tá. seus efeitos, a consequência é que se admita a possibilidade de certos fatos. Certos fatos podem ter ocorrido, não está dizendo que ocorreram. Que eram rejeitados. E eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Justamente. Então, ele tá trabalhando com os textos que lhe foram dados, que são tidos, que é o texto que a gente tem, infelizmente, esses textos. Agora, você não pode pegar e falar que isso aconteceu dessa forma. Mas supondo que esses fatos relatados, ele vai tentar dar uma explicação lógica para ele. Sim. É isso Ou mesmo. seja, pode ter acontecido. Se a gente vai falar tudo que está no Evangelho é verdade, a gente vai virar os crentes ou vai virar os judeus que tudo que está no Velho Testamento é verdade. Sim. É um relato que pode ter um fundo de verdade ou não. Então tem de passar pelo senso da razão, o bom senso e razão. Vamos lá, então. Vamos lá, segue aí. Posso falar? Pode, Vânia. Então, quer dizer que lá no finalzinho, quando ele fala que se lhes atribuía uma origem sobrenatural, então trata-se de uma lei natural, que seria o magnetismo, né? Não. Não? Essa origem sobrenatural é aquela história de que Jesus é um ser superior e que tudo é um ser não superior, mas é um ser que pode Sim. fazer coisas que nós nunca poderemos fazer. Através do magnetismo que ele se utilizava. Não. Mas o magnetismo não tem nada de sobrenatural, é natural. Não tem de sobrenatural. Justamente porque Então, mas eu estou falando na que Bíblia, aqui, o que ele diz aqui, Vânia, é que lhes atribuía uma origem sobrenatural. Ou seja, sim, as pessoas, quando leem a Bíblia, olham para Jesus como sendo um ser único milagroso. e milagroso, e por aí Isso. fora, ou seja, sobrenatural. Sim. E ele não tem nada de sobrenatural. Ele se utilizava da lei natural, que era o magnetismo, para efetuar as curas. Né? É isso. Então, né? aqui está se mostrando que o que nós vamos ver aqui é justamente para as pessoas poderem ver que não é milagre, é lei natural. Milagre seria se fosse sobrenatural. Sou além da natureza. E não há nada além da natureza. É normal isso. É natural. Né? E aqui, logo no começo do parágrafo, ele vai dizer o seguinte, ó, o princípio dos fenômenos psíquicos se baseia como sendo vista sob o fio de pedra espiritual, que é um agente do magnetismo. Então, assim, é como diz aí o Satiro, essa questão do sobrenatural, ela cai por terra, porque o magnetismo, hoje sabemos como é que funciona, do meu ponto de vista. Não, aí a gente vai ver todas essas questões que são naturais, inclusive o que a gente sabe sobre o fluido perispiritual. Essa é que trabalha junto com o magnetismo. O que a Vânia colocou aí, tanto a Vânia quanto o Marcos, é essencial, porque, veja, como é trabalhado esses textos até dentro, vamos dizer, do movimento espírita. Que existe exceção. Privilegiado. Existe exceção, existe privilégio. Existe alguém único. Ou seja, o milagre existe, dá para dar um jeitinho, só que você tem de ter merecimento. Você tem que fazer por onde? Então, a gente vai criticar o protestante, vai criticar o católico, vai criticar o pentecostal. Mas a gente está fazendo o mesmo dentro do movimento. Está vendendo a ideia
de que tem exceção. Isso As mesmo. pessoas, veja, as pessoas cultuam médiuns, cultuam oradores. Médium não tem de ser cultuado nem orador. A gente tem de analisar o que está sendo falado por eles. Todos. Porque, nota, o Kardec foi claro, os espíritos da codificação são falíveis. Ou seja, a codificação também pode ser questionada. Justamente. Ou seja, você tem de se questionar. O que ele quer formar são indivíduos que se questionem. Não só questionar o outro, que se questionar a si próprio também. Que de repente, não, você tem que primeiro questionar-se e também questionar o que está sendo passado. Não aceitar com fé cega, que foi isso que foi combatido por Kardec, a fé cega. Você tem que aceitar quando isso fizer sentido. Enquanto não fizer sentido, questione. E se uma hora aquilo que fez sentido não fizer mais sentido, mude. Ô, Roberto, infelizmente aquela lojinha de e-commerce para vender milagres nossa, acho que não vai colar mais não, né? Desse para, vamos embora, vamos em frente, né? A gente bola outra coisa para vender para esses caras, né? Vamos lá. Item 2. Tem nada a prejulgar sobre a natureza do Cristo, cujo exame não está no objetivo desta obra. E, considerando, por hipótese, apenas um espírito superior, não se pode deixar de reconhecer nele um de ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que tem produzido, sua encarnação nesse mundo só poderia ser uma dessas missões que são confiadas aos mensageiros diretos da divindade, para cumprimento de seus desígnios. Supondo-se que ele mesmo não fosse Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra, ele seria mais que um profeta, porque seria um Messias divino. Como homem, tinha organização dos seres carnais, mas como espírito puro, destacado na matéria, devia viver a vida espiritual mais que a vida corporal, da qual não tinha absolutamente as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares de seu corpo, mas de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e de seu perispírito extraído da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Capítulo 14, número 9. Sua alma devia estar ligada ao corpo por laços estritamente indispensáveis. Constantemente desembaraçado, deveria lhes dar dupla vista não apenas permanente, mas de uma penetração excepcional e bem superior à que se vê entre os homens comuns. Deveria ser o mesmo com todos os fenômenos que dependam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos dava-lhe imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Nas curas que operava, agia como médium. Pode-se considerar um potente médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele é que assistia aos outros. Ele atuava, pois, por si próprio, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazer os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Qual espírito, aliás, ousou-lhe insuflar os próprios pensamentos e encarregá-los de os transmitir?
Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus. Conforme a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Tem coisa para discutir aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Comentários? Bora, abram os microfones Viu? e falem. Viu? É a pergunta que eu fazer. Jesus tinha todos os tipos de mediunidade, desde cura e outros tipos de mediunidade, assim. Porque quando se gente fala de imagina- médio de cura, O que fala aqui Nota, é que... nota aqui, ó. Aqui já coloca uma coisa, que nós estamos, se a gente colocar Jesus como médium, ele estava sendo intermediário. sim. Em sendo intermediário, os fenômenos não partiriam somente dele. Kardec ele já coloca aqui, que não poderia ser um médium. E quando ele fala aqui que Jesus é um médium de Deus, ele está dizendo o seguinte, intermediário, ou seja, ele estava passando para nós as leis. Ele estava imbuído e vivia plenamente as leis da harmonia universal. Então, ele era intermediário e mensageiro dessas leis. Porque é absurdo pensar que ele era médio de Deus. Porque Deus não se manifesta. Ele se manifesta através de suas leis. Isso fica claro antes, quando a gente lê o Livro dos Espíritos e as demais obras. Quando ele fala que Jesus era médio, sim, era médio, porque ele era um mensageiro, ele transmitia através dele as leis universais. Agora, imaginar que ele era médio de uma entidade, Entendi. como Porque vai pensar, por exemplo, quem responde. que vai trabalhar essa ideia de misticismo, que a gente tem que tomar muito cuidado, é o Ramatiz. O Ramatiz vai dizer que Jesus era médium como é que ele vai falar? Do Jesus crístico. E vai se criando um monte de cadeia, um monte de hierarquia, que é justamente aquela hierarquia que tentam enfiar dentro da Igreja Católica e demais crenças, que estão tentando meter dentro do Espiritismo. Jesus vivenciava a lei do Pai, ele era médium, ou seja, transmitia as leis universais, e pronto, final. Eu vou compartilhar a apresentação da Juliana, que ela destaca aqui o Opa. capítulo 14, item 9. Peraí. Vamos lá. Então, mas Jesus, ele fez toda a sua caminhada de progresso, não é isso? Como nós vamos fazer. Sim, como Sim. nós. Então, ele mesmo fala, né, que eu e o Pai somos um, porque nessa linha... Nota bem, de onde vem essa expressão, eu e o Pai somos um? Qual é a fonte? A fonte eu não sei. Então, a fonte é o Evangelho. Então, você está tomando todos os textos que chegaram até nós Ipsis literis. como dito por ele. A gente não sabe. Então, mas... tudo bem, realmente, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que ele fez a sua caminhada de progresso, Isso. e por isso ele... eu não sei que verbo utilizar, né? Mas foi o planejador aí planetário. Não, quem disse também que ele foi o planejador planetário? Quem disse isso? É coisa que disseram para a gente acredita sem questionar. Kardec não diz isso, nem os espíritos. Não tem nada no Kardec que diz. Mas também, aí nesse ponto, quer dizer que tudo que o Kardec, é só o que o Kardec fala? Não é só o que o Kardec fala. O problema é o que eu te falei, você pode questionar o Kardec, mas também tem que questionar as outras fontes. Sim, se para você faz sentido isso... Não é óbvio. Não, para mim não tem nada a ver, isso daí é uma suposição. Em nenhum lugar, Vânia, existe falando essa história de planejador planetário, na obra toda. A partir do momento que você coloca ele como planejador planetário, você tem um chefe. A partir desse momento, isso daí é muito forte no movimento espírita. Eu não estou dizendo que isso não possa ter lógica, mas eu coloco assim. Ainda não há elementos para dizer que isso é algo certo. Não descarto, mas eu não posso afirmar que isso seja verdade.
Em relação à questão estou das diminuindo palavras do Jesus? texto, Não, estou diminuindo ele, como Kardec coloca bem aqui no final. Não, olha aqui, Ele ó. vai trabalhar Olha, na hipótese, primeiro, ele vai dizer que tudo que Jesus fez, ele fez pelo próprio potencial dele, então ele não era médium. isso. Sim, isso sim. É Não, justamente, eu olha aqui, queria... ó. Vamos ler sobre o sobre isso aí. texto, Vamos ler sobre isso aqui, sobre o olha, texto olha. evangélico, sobre o Fala texto então. evangélico, essa expressão, eu e o Pai somos um, ela é muito presente no Evangelho de João. O que acontece com esse texto? Ele começa esse texto com um hino judaico, mas ninguém sabe disso porque foi cortado lá foi interpolado o texto, então perdeu-se o cântico. Né? Tem o hino judaico, aquele no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí o hino terenava, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí o que acontece? O hino judaico é esse, tem fonte disso. Na tradução para o latim, já colocaram habitou entre nós, para justificar que Jesus era Deus encarnado, sabe? Então, e na verdade, o que ele estava dizendo é que o verbo, a vontade divina, deu criação a tudo que existe. Isso que diz o hino judaico, que foi deturpado já na Bíblia. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando lê esse texto. Quando aparece no Evangelho de João, eu e o Pai somos um só, a gente tem que cotejar essa expressão com todas as outras 500 passagens em que Jesus diz: o Pai me enviou, eu faço a vontade do Pai. E aí pensar que essa unidade não é corpórea, é espiritual, não são duas partes de um mesmo todo, mas sim uma unidade de ação, talvez. Poderia ser Jesus agindo no sentido da vontade divina. Aí a gente consegue. Aí tu pega o texto como um todo e leva ele em consideração. Mas se tu pegar a expressão de forma isolada, realmente Então, pode criar Esse é uma criado, ótima né? explicação, porque é como você falou, né, Conde, do Livro dos Espíritos. Se a gente vem eu tenho um mínimo, né, um pouquinho conhecimento de lá, e que lá os espíritos explicam para Kardec que nós não temos condições de entender o que é Deus. Então eu entendo nessa linha de raciocínio, que eu não vi quem foi que falou aí agora. A Franciele. Eu sou a Franciele. Então, porque aí Jesus fez essa sua caminhada de progresso e ele já entendeu o que é Deus. Então, eu acho que é daí que vem, porque é justamente agindo não como ser humano, não, mas ele já entendeu Deus, então ele vivia a lei naturalmente na moral que ele aprendeu. O que você queria ver, Vânia? Olha, a Franciele trouxe um dado muito importante. Em primeiro lugar, então, quando eu falei que veio dos evangelhos, não, veio de um dos evangelhos, que é do texto de João. Se nós considerarmos que esse texto não foi mexido pela igreja, certo? Que esse texto tenha sido aquele de João. Foi o último dos evangelhos, dos 4 evangelhos, foi o último que foi escrito. Já foi escrito na década de 90. Você pegar no livro do Denis, Cristianismo Espiritismo, ele vai falar que esse livro surgiu da década de 90. Mas 90 tem uma explicação em Kardec, anos. Conde, não, mas nota, não, só para completar. Surgiu na década de 90, quando João estava numa ilha grega. Então, esses textos que surgiram também na língua grega. É o único dos evangelhos que foi escrito em grego. Você percebe? É uma fonte que chegou, mas essa fonte passou pelo Jerônimo, passou por um monte de gente. A pergunta é, se Jerônimo tinha mais de 100 evangelhos na mão, ele escolheu só 4. Então, a gente está tomando um texto que, nota, pode ser verdade? Pode, mas nota, também é o mais místico dos evangelhos. E foram escritos décadas depois da partida de Jesus. Nossa, foi escrito meio século, mais de meio século depois. Bom, deixa eu só chamar a atenção aqui para o item que é citado no texto, que é o capítulo 9. A Juliana botou aqui
na apresentação. Só para lembrar, logo o primeiro item, tá vendo? A natureza do envoltório fluídico, né, de qualquer um de nós, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Ou seja, se ele é um espírito superior, o grau, a capacidade que o envoltório dele, o perispírito, o fluido perispiritual dele tem, obviamente é muito, muito elevada. Entendeu? Como ele. Isso é natural, isso é da lei divina. Isso não precisa, ele não precisa ter o conhecimento. O problema não é ele saber mais sobre Deus. O problema é ele por si evoluiu e ao evoluir, evoluiu o seu envoltório perispiritual e o seu envoltório perispiritual é o que lhe dá força. E não uma força externa, como Deus que passa a força para ele. A gente não tem equívoco, a gente saber o seguinte, nós vivemos em Deus, por quê? Porque usamos as suas leis, vivemos dentro das suas leis. Mas o nosso grau de evolução é o que vai definir a capacidade de fazer certas coisas. Embora, lembrando a vocês das discussões que nós tivemos, nós vimos que certos efeitos, né, não necessitam de um espírito evoluído para fazer. É feito justamente ao contrário. O espírito evoluído se utiliza de nós para fazer, da nossa energia, onde a gente às vezes nem sabe o que está fazendo. Pergunta. Tá? Só para lembrar. Aí a gente segue aqui pela apresentação da Ju. Fala, Elinete. Uma pergunta. O texto está dizendo aqui que Jesus dominava a matéria de uma maneira absoluta, né? E o Conde acabou de dizer que não há elementos para se afirmar que Jesus seja o organizador ou co-criador do planeta, enfim. Isso. Emmanuel, em A Caminho da Luz, e André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, dizem isso, né? Emmanuel diz que Jesus recebeu de Deus uma massa do Sol e transformou essa matéria no planeta. E em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai dizer que esses co-criadores em plano maior, que eles formam, co-criam planetas enfim, mundos, né? Sim. Você está dizendo, Conde, que não há elementos para a gente acreditar nisso. Mas veja bem, na Evolução em Dois Mundos, ele não fala que foi o Cristo. Não, ele diz que são inteligências... Co-criadores. Agora anota, o que eu quero dizer é o seguinte... em plano maior. Tá. Mas a Evolução em Dois Mundos fala diretamente que foi Jesus, fala claramente, né? Caminho da Luz, Isso, A Caminho da Luz foi publicado pela FEB, o Evolução em Dois Mundos foi publicado pela FEB, concorda? Uhum. O Evolução em Dois Mundos, a FEB tem o manuscrito original. Essa ela tem, é um dos únicos que ela não queimou. Ela diz que queimou, também não sei se ela queimou, mas é o que é vendido, divulgado pela FEB, e o Chico falou. A Caminho da Luz não tem os originais. Outra, quem é a informação? Um espírito está falando. Um espírito. Cadê o ensinamento universal dos espíritos aí? Não tem. É o Emmanuel que está dizendo, supostamente está dizendo, também não estou dizendo que ele está dizendo, que a fonte é um livro publicado pela FEB. É um médium. Agora, vamos supor que o Emmanuel ele repetiu isso em viva voz, alguma vez alguém gravou isso. Mesmo assim, é uma fonte só, Emmanuel. Emmanuel, ao que se julga, a gente sabe, ele está abaixo dos espíritos da codificação na escala de evolução. Sim, bem lembrado. Isso é certo, ele está abaixo. Emmanuel Mas assim, eu acho assim, vocês me perdoem. Emmanuel não participou da equipe da codificação? Não. Tem um Emmanuel que tem uma mensagem lá, não é o mesmo. A FEB tenta jogar ele, não. Tanto é que o Emmanuel tem uma declaração dele que é famosíssima. Toda vez que algo meu entrar em contradição com algo dito na obra de Kardec, fica com Kardec. É o que a gente está fazendo aqui. Pessoal,
Esse é um Ok, ponto. mas Não estou dizendo, o fato de veja não bem. estar na obra de Ele também Kardec fala que não tem almas significa que haja gêmeas. uma contradição, não é? Porque tem muita coisa que não está dito claramente na obra de Kardec. Sim, não está porque não tem elementos. Não tem, não foi, Agora, não porque não o Mas há Espírito afirma, possibilidade. a Eu não gente vai... posso afirmar nem que sim, nem que não. Ô, Repete. Eu só posso analisar se há contradição ou não com o que Sim. Kardec disse. Não. Mas simplesmente É. pelo fato de não estar em Kardec, Não. nem tudo O que está o em Emmanuel fala é o seguinte, quando o Emmanuel fala tudo que entrar em contradição com Kardec, então, se ele fala contradição, supostamente Kardec diz uma coisa diferente do que ele. Concordo com você nesse aspecto do Cristo ser que Kardec não fala nada, então não existe uma contradição. O que existe é uma afirmação de Emmanuel. Mas a gente não pode colocar porque o Emmanuel afirmou que isso é verdade. Uhum. O que acontece é Assis. o cuidado que a gente tem que tomar, vocês me perdoem só interferir, é o seguinte, é nessa tendência a mistificar Jesus, como se ele fosse alguma coisa diferente de nós, entendeu? Não, Basicamente não. é esse o risco. Não. É quando eu Não, falei. pera, deixa, que calma. isso. Eu ouvi vocês. Eu ouvi vocês. Satiro, do jeito que você colocou agora há pouco também, sem querer, nota, o seu pensamento estava correto. Sim. Na hora que você explanou aí, você falou do envoltório perispiritual, nesse aqui, ó, no capítulo, o envoltório perispiritual de Jesus estava constituído, enquanto ele estava aqui, pela matéria da Terra. Sim, é isso mesmo, mas eu não disse nada Resumindo, diferente. então a gente não tem que considerar o fluido perispiritual de Jesus, nós temos que considerar o espírito. Não, eu falei fluido. Eu falei o envoltório, o fluido perispiritual dele, Sim. o envoltório perispiritual. Isso, mas quando ele estava aqui, mas quando ele estava aqui, tanto no plano terrestre quanto no plano perispiritual, ele estava utilizando as roupagens nossas. Sim. Ou seja, ele usou uma embalagem na carne e uma embalagem enquanto mas na erraticidade. Isso não impede, o que eu quis dizer, Conde, é que isso não impede que o perispírito dele seja mais elevado, porque ele é mais elevado, é isso que eu quis dizer. Sim, mas o que eu quero dizer é assim, Satiro. O perispírito de Jesus, o que Kardec vai dizer, é que ele é formado da matéria mais quintessenciada, mais sutil daqui do nosso planeta. Do nosso planeta. Aqui porque planeta, qualquer espírito que... E não de fora. Isso. Não, porque o perispírito vai ser moldado de acordo com a matéria daquele planeta. A gente já estudou, né? E quando a Vânia fala essa questão da unidade, o que eu penso é que todos caminhamos para a unidade. Isso. Né? Quando ele fala assim, eu e o Pai somos um, é porque ele já tem a compreensão das leis que regem o universo e ele está em plena harmonia com essa lei. Porque isso é uma interpretação que Kardec disse aqui. Mas essa harmonia, ela é conquistada pelo espírito. É só tomar esse cuidado. E não toada por alguém. Porque dependendo da forma que você fala, dá a impressão de que ele está recebendo alguma coisa diretamente de Deus. E não está. Ele conquistou. Mas eu não falei isso. Não falou. Mas eu frisei isso para que não haja dúvidas em relação a esses fatos. Entendeu? Porque existe uma tendência de muitos de nós a achar, a ficar, como o Conde falou, a gente foi criado nesse meio e a gente começa a usar os termos e as colocações e elas não são as mais científicas, as mais razoáveis, as mais lógicas, entendeu? Segundo Kardec. O segundo ponto é o seguinte, vamos falar sobre esse negócio de ficar em Kardec. Por que a gente não traz André, Emmanuel, nada para cá? Existe um compromisso nosso, e eu posso falar isso com a maior tranquilidade, porque isso está escrito no nosso website, isso está escrito lá, né? Então, assim, o que a gente estuda? Kardec. Quando é que nós vamos estudar mesmo duas das obras de Kardec? É Kardec.
após a gente ter a compreensão melhor das unidades todas, que foi tirado de nós, para que a gente possa... Todo mundo já estudou o Evangelho e o Livro dos Médiuns. Por que que o nosso grupo resolveu deixar esses dois para o final? E não tem nem projeto para o ano que vem de começar isso. Porque a gente sabe que tem que compreender, primeiro, Kardec o mais completo possível e recuperar isso que a gente perdeu, para a gente fazer uma releitura dessas obras. Aí, se a gente for ficar trazendo mais autores, a gente só vai se embananar. E o que o Conde falou é verdade. A unidade de método, que a gente estuda lá, vai estudar no Nesse Ano Inferno, ela foi abandonada após a morte de Kardec. Então, e isso é basicamente todo o conhecimento que Kardec fez foi usando a unidade de método. E outra que a gente tem que tomar E não é só a cuidado, lógica, não é... Veja bem, a unidade de método não é só a lógica. A lógica é uma parte dela. Tem mais coisa aí na unidade de método. Quando a gente fala Kardec, a gente leia-se os espíritos da codificação. Justamente. Não, e de repente, senão a gente vai pegar e vai pensar não que é o opinião Kardec, de Kardec, não é o não. Kardec. É o que ele codificou, é a codificação dele. Mas essa parte acho que o pessoal compreende. Então, assim... Às vezes não compreende que a pessoa confunde. Quer dizer que Kardec não é. Se a gente pensar assim, Kardec está superado. Não, então você está dizendo que os espíritos da verdade estão superados. Olha, eu concordo plenamente com vocês. Eu só acho que a gente precisa tomar cuidado também para não partir para um extremo oposto, né? Porque durante todo esse tempo em que nós ficamos sem saber da verdade, do que Kardec realmente escreveu, disso que nós fomos privados e que agora nós estamos tendo a oportunidade de estudar, durante todo esse tempo nós não ficamos ao léu, né? Nós tivemos orientação e a gente precisa analisar todas essas obras, mas não negá-las a princípio. Elinete, não, a gente está no estudo, deixa eu deixar claro aqui, ninguém está negando nenhuma obra aqui, entendeu? O Conde tomou muito cuidado. Só que a gente tem um cuidado... A gente está negando, eu só estou dizendo que a gente precisa ter cuidado para dizer, não é verdade porque não está em Kardec. Não estou dizendo que passou. Nós não dissemos isso. Pelo método da universalidade do ensino dos espíritos. Justamente. Então, precisamos analisar para ver se está de acordo ou não com o que a gente coloca é o seguinte, eu falei, quanto a Jesus, seu co-criador aqui, é uma hipótese. Eu não estou negando. É uma hipótese. Pode ser ou não. Mas a gente não tem elementos hoje para dizer que... A gente precisa ter cuidado para não fazer isso. É hipótese só. Mas levantar uma... Mas existem várias hipóteses que elas, primeiro, não vieram pela unidade de método. Sim, nós precisamos só isso já coloca como hipótese. Aí, no máximo, como uma hipótese. Exato, mas aliás, a palavra certa não é hipótese. Isso não é nem uma hipótese, isso é uma opinião. Foi o que Kardec nos ensinou. É uma opinião de um médium e de um espírito, ou de um ou de outro, ou dos dois, sei lá. Né? Aí alguém pode falar, veja bem, aí a gente tem que tomar cuidado o seguinte, alguém pode falar assim, mas o Emmanuel falou isso em um espírito, vamos dizer, do Divaldo, ou um espírito do Ramatiz, ele endossa essa opinião. Isso não é universalidade do ensino dos espíritos. Sabe por quê? Quando Emmanuel escreveu o livro Caminho da Luz? Década de 30 ou 40. Quando que Ramatiz escreve? Década de 60. Quando o Divaldo reafirma isso? Década de 70. É a universalidade dos ensinos dos espíritos? Não, isso aí não é. Mas isso aí ninguém está falando. Então, assim... mas tem gente que... Tem um ponto mais importante. Tudo bem, mas tem um ponto mais importante, que é o seguinte. A gente se pretende a ficar em Kardec com o cuidado de, inclusive, estudar, inclusive a Revista Espírita. Enquanto a gente não souber toda a obra de Kardec, como é que a gente vai partir para entender se Kardec não disse isso ou até não disse outra coisa? Aí, se ele disse outra coisa, como a gente vê em várias obras trazidas por Emmanuel, trazidas por André Luiz, por exemplo, por Chico como médium, entendeu? E várias obras, são coisas que contradizem a doutrina, que vão contra a doutrina.
né? Então, a gente tem que entender toda a obra de Kardec o máximo possível. Por isso que a nossa proposta é simples, é estudar Kardec. E começar pelo que foi tirado de nós. Porque isso está trazendo vários entendimentos que não existiam antes do movimento, mas que eram o espiritismo, que são o espiritismo. É o espiritismo original, e não o que foi manipulado, adulterado. Então, quanto a outros autores, a gente, por enquanto, e se eu não me engano, isso está escrito, nós estudaremos somente Kardec. E depois migraremos. Quando, Satiro? Acredito que daqui a uns anos a gente vai estar migrando para outros autores. Entendeu? Mas a gente não vai conseguir. Percebam que isso que nós estamos nos propondo a fazer não é o que é feito pelo movimento espírita. As pessoas estudam uma ou duas obras superficialmente e saem estudando todos os outros. Tanto que a Gênese e o Céu e o Inferno não estão na lista da maioria do centro. Satiro, eu acho tão estranho quando você fala isso, porque eu sempre frequentei a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e a base é Kardec, é Livro dos Espíritos, só que tudo bem, estudar a Gênese adulterada, tudo bem entre aspas, né? Não, mas eu não estou falando isso, eu estou falando o seguinte, não é federação. Quantos centros você conhece que tem estudo da Gênese? Não, então, eu só estudei na federação. Não, depois mas eu estou falando do movimento de forma geral. Aí, quando eu ouço isso, eu não acredito, porque se você estuda o Livro dos Espíritos, tem tudo lá. Depois o Kardec aprofunda na Gênese. Não, você está enganada, não tem tudo lá. Não estou, não. Tem muita coisa lá que foi modificada. Tem coisas, por exemplo, que a gente estuda aqui na Gênese. Lá, vou pegar um exemplo. No Livro dos Médiuns, ele vai falar que não existe possessão do bem. Aqui na Gênese, ele fala que sim. Então, é um trabalho que ele vem trabalhando desde o começo. Então, é necessário a gente... Né, o que o Satiro, eu entendo o que o Satiro está querendo dizer, é assim, o objetivo do Espiritismo para Todos é assim, não vivenciar o princípio da fé cega, da obediência passiva. Sim. Aquele palestrante falou, aquele médium falou, então isso é uma verdade absoluta. Uhum. Se aquele médium falou, eu tenho que ter o entendimento e o estudo baseado em Kardec para eu poder identificar se aquilo é ou não um princípio espírita. Por isso que o nosso foco é só estudar Kardec, porque não adianta ficar debatendo, sim, né, que seja necessário 2, 3 anos para a gente aprofundar no Céu e Inferno, na Gênese, no Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Depois a gente compreendeu as obras, vamos agregar. E aí a gente vai debater da mesma forma que está aqui, mas vamos debater aquela obra, aquilo que está sendo falado ali, um estudo mesmo, de pesquisa. Baseado no conhecimento, né, que está validado. Entendeu? Senão a gente fica no âmbito do debate e a gente não chega a lugar, não segue. Por exemplo, essa questão, né, que a gente estava conversando, o Kardec coloca aqui, no último capítulo da Gênese, então que ele está vendo os fluidos que a gente estudou, ele entra nos milagres, a presciência, as predições e os tempos são chegados, né? Então, quando ele vai lá no último capítulo, ele vai trabalhar a questão no item 3 do último capítulo, ele está falando do movimento progressivo da humanidade, que é inevitável, porque está na natureza. Não se deduz que Deus seja indiferente a ele, e que, tendo estabelecido as leis, ele retornou à inatividade, deixando as coisas por conta própria. Não há dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas isso porque sua vontade é eterna e constante. Seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Seu pensamento que penetra tudo é a força inteligente permanente que mantém tudo em harmonia. Daí ele dá o exemplo, né, que se o pensamento de Deus cessasse, é como um pêndulo do relógio, pararia, né? Tudo pararia. Deus vela sempre pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são nomeados ministros encarregados dos detalhes, de acordo com atribuições correspondentes ao seu grau de adiantamento.
Então, às vezes, né, o que a gente pode refletir, o Cristo foi um espírito significativo para nós, que ele esteve aqui. Ele veio trazer um exemplo do seu desenvolvimento, né, e de tudo que ele fala. E esse é o nosso objetivo, buscar esse desenvolvimento dentro da lei do progresso, buscar desenvolver as nossas faculdades. E ontem, lá no nosso estudo de sexta da Gênesis, eu estava fazendo um apanhado de todos os artigos, a gente estudou ontem, né? De todos os artigos da Gênesis, dele falando sobre a questão da unidade, dele falando da questão da regeneração, da reparação, da lei universal, quando eu estou agindo dentro da lei, o período psicológico que a gente entra. Então, é lógico que existem espíritos que vêm, né, como missionários e que estão aí o tempo todo trabalhando para o progresso nosso, da humanidade. Tem até uma mensagem linda de Mesmer na Revista Espírita, falando sobre a imigração dos espíritos, que eles estão migrando para vir para cá. Isso lá na época de Kardec. Só para complementar aí, uma coisa que logo vai ser divulgada, então vou adiantar. Todos os médios, todo mundo aparece e coloca nas contas de um espírito que seria o guia dele. Por exemplo, vamos pegar o Rustang. O Rustang vai colocar todos aqueles evangelistas, né? E mais alguns filósofos como os guias dele, como as pessoas que passaram aquilo para ele. E vai um rol lá de espíritos. O Kardec jamais identificou por nome os espíritos. Ele sempre falou, livro dos espíritos. Mesmo quando ele fala espírito da verdade, né? Ele não cita quem é. Porque ele nunca quis que a verdade, as coisas que estavam sendo colocadas, tivesse uma autoridade porque tal espírito falou. Exatamente. Ele quis tudo colocar para que nós aceitássemos pela verdade que o próprio pensamento trazia, não por quem estava assinando a mensagem. Raramente ele vai identificar os médiuns, certo? E quando ele vai colocar espíritos, ele vai colocar espíritos que deram o nome que eles quiseram lá. Por exemplo, o Espírito da Verdade, qual que é a suposição que está no meio espírita? Que era Jesus, não é? Não é isso que divulgam por aí? Ah, o Espírito da Verdade era Jesus. É o que divulgam. Mas Kardec jamais fez uso para dizer que as mensagens que estavam chegando estavam vindo por Jesus, certo? E nós temos prova hoje, porque temos mensagens lá que ele não publicou, que o Espírito se identificou como Jesus. A única mensagem que faz menção a isso é uma mensagem no Evangelho. Sim. E Kardec não afirma, ele fala, não. Leia a mensagem e conclua por si próprio se é ou não Jesus. Ou não é, porque ele mesmo fala assim, eu não quero que aceitem, porque vou botar o nome de Jesus, daí todo mundo vai aceitar. Porque nós estamos habituados a isso. Ah, quem falou que é Jesus? Ah, Divaldo falou é verdade, Chico falou é verdade. Tem um tal agora de médiuns aí que fica lá. A palestra vou resumir, Chico me disse. Aí todo mundo acredita porque o Chico disse. Chico disse? Cadê a prova que Chico disse para ele? Quer dizer, as costas do Chico, as costas do Bezerra vão ficar enormes, porque tudo que é médio aí fala que o Bezerra disse, que o Chico disse, que tal espírito disse. Não, esquece. Pega a mensagem e analisa. Isso que você está falando, Conde, da questão, né, que nenhum espírito tem autoridade maior do que o conjunto, está colocado no capítulo 1, no item 54. Nem homens, nem os espíritos têm autoridade maior que sua conexão com o conjunto. Todas devem harmonizar-se num laço de solidariedade cooperativa. Está lá no item, capítulo 1, item 54. É um dos pontos ele vai falar o que é a revelação. Não há revelação, não há superioridade, não há revelação. Foi adulterada essa parte? Eu não me lembro agora. Eu preciso ver, porque eu estou sem o jornalzinho aqui. Isso é importante, esse ponto de compreensão, porque viu, Elinete,
que não é uma questão de negar ou dizer, é uma questão de mostrar qual é a base de onde a gente está estudando. Então, quando a gente, quando a gente levanta alguns questionamentos, alguns pontos, como o Conde até levantou, não é uma negação, é um convite a você analisar outros fatos que talvez você não conheça, no sentido de para pensar de uma maneira diferente e começa a perceber que tem outras formas de pensar, porque essas argumentações, na verdade, são opiniões. Kardec nos disse isso, claro. Não há como considerar o que vem de um único espírito, é uma opinião. E mesmo que venha, então, para vir, para fazer parte, precisa vir de vários espíritos em vários médios diferentes, que não se conhecem, um não sabe o que o outro está fazendo. Começa por aí. Ah, mas só isso não. Tem que haver toda uma lógica dentro da doutrina que já foi passada. Agora vão vir 150 médios agora, espíritos dizendo algo que é contra Kardec. Faz sentido isso? Se for uma coisa absolutamente contra tudo, e o cara vem e coloca uma coisa que destrói tudo que foi feito. Já por aí só já não faz sentido. Não é com esse tipo de coisa que se consegue a harmonia. Então, assim, que não é o caso, nunca aconteceu isso, né? Mas só dando um exemplo chulo. Então, assim, a gente prefere fazer o seguinte, olha, vamos estudar tudo que é importante em Kardec, partindo do que foi adulterado, sim, mas vamos estudar a Revista Espírita, é um estudo que logo em breve vai estar aberto para a gente. Vamos estudar a Revista Espírita, vamos estudar o que é o Espiritismo, que é um curso que já está sendo lançado aqui para o mês que vem, entendeu? Vamos estudar o que é o Espiritismo. Vamos estudar o Livro dos Espíritos? Vamos estudar o Livro dos Espíritos, que é a base. Aí a gente parou por aí, falou, vamos estudar essas obras. Aí daqui uns 2, 3 anos, a gente vê o estado que a gente está. Se os nossos... Vejam bem, eu estou falando de nós. Nós somos o quê? 55 a 60 pessoas. Tá? Devemos estar em 60 agora, com a entrada do Marcos, mais 1 ou 2 aí. Chegando a 60. Somos nós, o Espiritismo para Todos, somos 60 pessoas. O resto, no Facebook, 300 e tantos, é para acompanhar, aí eles estudam o que eles quiserem. O estudo é feito no nosso grupo em 60 pessoas. A gente se vê aí direto, entendeu? Nisso daí. Então, só para lembrar. Vamos seguir aqui na transparência da... assim, gente, eu queria falar um pouquinho. Essas coisas que o pessoal falou no movimento espírita aí, eu já falei essa besteira. Ou seja, eu também já coloquei um monte de coisa. Eu também já falei aí. Aí uma vez uma pessoa veio falando assim, mas você disse uma vez, eu estava iludido. Acabou. Hoje eu não tenho certeza. Acabou. Qual a vergonha disso? Vai lá, Rosângela. Acabou. Rosângela, comenta aí, por favor. É a Vanessa que quer falar. Ah, é a Vanessa? Eu também. Não. Eu levantei a mão, mas não sei. Sim, levantou a mão. Vai lá, então vamos por ordem. Depois eu falo. Pode falar você. Não, eu só queria falar que, no que diz respeito aos estudos nossos, está bem claro a nossa diretriz. Mas isso não impede que individualmente a gente procure outras coisas. Justamente. E a questão toda é a gente tentar fazer essa leitura com uma base no Kardec. Não é que a gente abandonar nem jogar nada fora. Eu estou lendo os 4 evangelhos, porque eu cansei de dizer para as pessoas que aquilo que tem rustanismo, eu não ter lido os 4 evangelhos. Eu consigo identificar ideias que eu sei que são rustanistas, mas agora eu estou lendo aquele negócio, aquele calhamaço todo. Sim, vai demorar para acabar, mas eu estou lendo. Mesmo não concordando. E eu acabei de ler um livro agora, Umbral, porque eu queria saber o que estava... Como é que um espírito Caibar Schutel, eu adoro Caibar Schutel, mas eu li muitos livros dele escrito encarnado. Então, como é que Caibar Schutel agora vem e bota todas as esferas do umbral, que está a não sei quantos quilômetros, não sei o quê, mas não tem lugar circunscrito. Mas eu quis ler, para saber exatamente por que eu tenho certeza que não funciona assim. Então, acho que nada impede a gente ler tudo que a gente quiser, mas saber que aqui a gente vai ter essa base. E aí, caso, pessoalmente, a gente procura o que a gente quiser, e no final a gente tira uma conclusão disso tudo. Cada um vai tirar a sua e o grupo vai tirar a sua também, né?
Eu peço até desculpas a vocês, porque, na verdade, eu acho que quando a gente começa, né, eu estou no início dessa caminhada, é natural esses conflitos, né, que a gente tem, porque a gente ouve durante tantos e tantos anos a mesma coisa, que incomoda um pouco, né? A gente, quando ouve alguma coisa assim, choca. Mas eu acho que isso é natural, é normal, e com o tempo... Elinete, a gente vai se descondicionando, né, como diz o Paulo. Elinete, tirando a Ju, que parece que recentemente ela teve, não é, Ju? Você teve uma elevação espiritual muito grande. Depois Ai, você mostra gente, pro vocês não pessoal. sabem, eu fui Tirando a Ju, nomeada. deixa eu acabar de falar. Não, deixa eu contar para eles, amigo, que eu fui nomeada, eu subi na escala espírita. Ela tem provas disso. Tenho. Ela recebeu a iluminação. Então, mostra a iluminação para eles aí, por favor. Eu estou tentando. Enquanto ela mostra... Bem que eu estou vendo uma luz atrás dela. Você vai perceber rapidamente quando ela vai rapidamente ficar iluminada, você vai ver. Mas, assim, todos nós aqui estamos lutando e continuamos lutando com essas ideias. Volta e meia eu leio alguma coisa e cai a ficha. Falo assim, meu Deus, tinha mais isso aqui, entendeu? Assim, a gente vai devagarzinho e, assim, vou ser bem sincero, comigo isso acontece no estudo, tá? Às vezes eu tenho uma dica ou outra... Né? É um parto. Não, eu não sei porque eu nunca dei um filho, mas, assim, digamos que é barra pesada mesmo, entendeu? A gente mudar a ideia e se convencer. Eu li as obras de André Luiz, como vários aqui leram, 3 vezes, todas elas. Todas, 3 vezes. Aliás, eu estava indo para a 4ª, no momento que eu fui para a Gênesis. Parei completamente, não só com o André, mas com todo mundo, entendeu? Então, assim, é difícil, Linete, mas a gente está aqui para se ajudar, no sentido de vamos procurar, por quê? Porque às vezes a pesquisa que eu não fiz, a Ju fez, você fez, o Rodrigo fez, a Valdenice fez, alguém fez, fala assim, olha, está aqui uma informação que eu acabei de ver, e eu domino bem isso daqui. E assim a gente vai, como pesquisadores, como estudiosos. O caminho é esse. Então, você não está fazendo nada diferente que faz aqui. O único que é proibido de falar sobre isso aqui é o Roberto, porque se deixar, ele vai trazer Geraldinho, ele vai trazer aí o Bassete, ele vai trazer toda essa rapaziada. Então, ele é proibido de abrir a boca. Tirando ele, todo mundo pode falar. Entendeu? Sim. Tatira, então eu vou fazer meu comentário. Por favor. Pode. Eu gostei aqui desse parágrafo aqui, Kardec coloca. Ele, Jesus, né? Ele atuava, pois, por si próprio, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-los os encarnados, no caso nós, em certos casos e na medida de suas forças. Então, assim, essa cisma que a gente tem de engrandecer demais Jesus, fora da nossa esfera aqui de encarnado, e mistificar muito ele, acho que não é bom, porque se a gente começar a entender também a autonomia pelas atitudes de Jesus, o quanto que ele era autônomo, ele veio aqui para falar para a gente assim, ó, vocês conseguem. Ele não veio aqui para colocar um marco para falar assim, ó, vocês abaixam e os outros acima, né? Então, ele veio para encorajar a gente. Agora, assim, o Paulo, ele fala que com o céu e o inferno tem muita coisa também para a gente ver que a gente não viu ainda no Espiritismo. Então, a gente está na Gênese e às vezes a gente fica em conflito com a gente mesmo, né? Com o entendimento que a gente tem do que leu em Kardec e do que leu fora de Kardec. Imagina quando viu o céu e o inferno, né? Vai ficar melhor ainda. E assim... ler não é estudar, né? Cuidado, que ler não é estudar. E eu li... Eu ouvia falar de Emmanuel e tal, e aí eu li o livro há 2000 anos. Gente, Emmanuel é igual a gente, com todos os desafios e dificuldades. E ele, assim, conta, né, que Emmanuel está encarnado.
De repente até já desencarnou, né? Já morreu. Ele é igual a gente, o que ele fala é o que ele acredita que é, o que ele pensa, que ele sugere. Todos nós temos a liberdade de fazer isso em relação a qualquer pessoa e a qualquer situação. A gente tem essa liberdade de fazer essa projeção. Pelo pouco que a gente sabe de Jesus, porque através do Evangelho, tanto desvirtuamento, né? Lendo esse livro aqui, Cristianismo e Espiritismo, Jesus é muito maior. E Emmanuel, o quanto que ele conseguiu pegar dessa grandeza de Jesus? É o que ele conseguiu pegar. E daí, se ele escreveu esses livros, eu já li esses 2 livros, mas eu não lembro mais, faz tempo, né? Faz tempo. E o quanto que Emmanuel consegue ali imaginar o quanto de grande é Jesus, o quanto que é a potencialidade de Jesus. Eu acho que quando ele fala isso, de que sugere, né, que Jesus possa ser o governador do planeta, ou qualquer outro que vai sugerir isso, ele está nesse sentido de falar assim, nossa, o quanto que Jesus, a personalidade de Jesus, né, porque, olha, é a personalidade que ele teve aqui enquanto encarnado junto com a gente. Esse espírito é muito maior que essa personalidade. Então, ele teve a liberdade de supor isso, que ele possa ter criado a nossa galáxia, o planeta, né? Ele teve essa liberdade de olhar para Jesus e falar, talvez ele possa ter criado isso, e talvez ele possa ter. Agora, tipo, afirmar, falar que criou, é como se ele estivesse antes de Jesus, vendo o que Jesus está fazendo. Então, é como se ele fosse mais elevado que Jesus. Então, é estranho, né? É como a gente querer saber o que Deus faz, né? A gente não está antes de Jesus, a gente está depois de Jesus. Na verdade, ele só nem isso. afirma, né? Ele diz, rezam as tradições do mundo espiritual, né? Nem ele que diz, né? Ele está repetindo o que ele ouviu. Vamos retomar, então, o estudo mais um pouco? Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela. Podia ter tirado antes. Me lembro que quando o debate começa, é melhor a gente ver uma cara do outro, né? Ô, Satiro, dá para o Conde falar alguma coisa para a gente aí desse segundo parágrafo do item 2? Do segundo parágrafo? Espera aí. Como homem tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, destacado da matéria, devia viver a vida espiritual mais do que a vida corporal, da qual não tinha absolutamente as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito que dominava a matéria. Fale aí para mim, Mas qual é a sua dúvida? As condições dele aqui, praticamente, quando ele estava encarnado, pode-se considerar que ele mais estava para o lado espiritual do que no material? Vamos pensar assim, Valdenice. Vamos pensar do seguinte termo. Vamos pensar em espírito. Jesus e espírito. Espírito. Certo? Espírito. Aí ele vem aqui e fala assim, ó, eu vou encarnar lá na Terra. Eu vou ficar no orbe terrestre. Ele vai ter como material para formar o perispírito dele, cuidar, sim, o que todo mundo aqui vai ter. Só que ele vai ter uma coisa que os demais não têm: capacidade. Ou seja, é como se colocasse eu, Satiro, e o Clodovil numa oficina de costura e desse os mesmos materiais. E daqui a uns 5 dias vocês voltassem para ver o resultado. O Clodovil ia fazer uma linda peça de costura. E a minha do Satiro não ia servir nem para de pano de chão. Certo? Isso é Jesus. Jesus ele vai utilizar a matéria que existe aqui no orbe terrestre para criar o perispírito dele e também vai se criar a matéria mais grosseira, que é o corpo carnal. Quando diz que ele vivia a vida de espírito mais do que a vida carnal, desprendido da matéria, ele não estava sujeito a ficar preso no orbe terrestre, enquanto espírito. Só que ele ia ficar preso no perispírito aqui. O perispírito dele estava preso às condições daqui. Só que ele poderia estar aqui
se manifestando na erraticidade aqui com o perispírito, só que o espírito dele podia também estar se manifestando em outros mundos. Por que que ele, um espírito mais evoluído, teria de ficar só se comunicando com os daqui? Não podia se comunicar ao mesmo tempo com aqui, ou Marte, ou Vênus, ou o planeta de onde ele veio, ou o orbe de onde ele veio, para não dizer planeta. Planeta para dizer, né? Ou seja, ele dominava a matéria desse mundo de maneira absoluta. Isso é uma certeza. Mas isso aí se alcança através, primeiro, do conhecimento. Da elevação. Primeiro, não é da elevação. Primeiro você tem que ter o conhecimento, para depois você seguir o caminho da elevação. Lembra que a elevação moral, ela vem da escolha, e a escolha depende da inteligência. Sem o estudo não há escolha certa. Sem escolha certa não há elevação moral. Não é porque Eu disse elevação pelo estado mais elevado do espírito dele, não o meu. Mas é que eu estou... Bom, deixa eu ver se eu... Pela capacidade não dele. O meu ainda eu tenho que começar a aprender a subir. É por isso que nós estamos aqui. A gente está estudando, buscando inteligência. Sabe qual que é o problema? O problema que nós temos é o seguinte. O problema que nós temos aí, o Valdenice, é o seguinte. A gente acredita que seja dois. Ai. A gente quer dividir nós em dois. Nós não somos matéria e espírito. Nós somos espírito, usando da matéria. Então, não tem essa história de divisão em dois. Nós somos espíritos usando a matéria. Quando eu vou, quando morrer, você não vai sair de onde você está. Você vai continuar do mesmo jeito. No padrão vibratório em que você se encontra aqui, onde você vai estar no mundo espiritual. Não muda nada. Não muda nada. Ah, não, quando eu me libertar da matéria, o problema não é a matéria. Você não vai conseguir se libertar de você. É você que não sabe usar a matéria direito. Você está sem roupa. Do lado de lá você está sem a roupa carnal, vai ter a roupa espiritual e você continua sendo você. Vai se limitar do mesmo jeito. É bem isso mesmo. Esse é um belo pensamento. Agora imagina, Jesus chegou aqui... Na verdade é um conceito, né? Porque somos espíritos, ora encarnados, né? Então, acabou. Não. Mas você vê que o gozado é o seguinte, o que o Conde falou é isso. E o dia que eu conseguir dominar todo o conhecimento, eu vou conseguir dominar a matéria. Sim. Como Jesus fez. Ou seja, então, a limitação não está na matéria, a limitação está em nós, como espíritos, e não na matéria. Ela leu aí, ó. Entende? A matéria limita. Não limita. É você como espírito que se limita. Sempre assim. Então, eu achei interessante que a Rosângela pegou e perguntou. Ele atuava, pois, por si próprio, em virtude de seu poder pessoal, assim como pode fazer os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Essa frase aí é uma frase que hoje em dia o pessoal lá da USE está colocando agora um debate dizendo que Jesus nunca disse nos evangelhos sois deuses. Escrito aqui. Qualquer um, quando tiver capacidade de dominar a matéria, pode fazer o que ele fez. Não é isso que ele está dizendo? É porque não então está escrito assim no Evangelho. Disse sim, sois deuses. Ele não pode ter dito, porque eles estão mexendo lá, que Jesus nunca afirmou com essas palavras e nunca quis dizer isso. É porque acho que foi João que falou, né? Pode fazer o que eu fiz e muito mais. Então. Eu já li alguma coisa disso, acho que está no Evangelho de João também, não é? Também, mas o que o pessoal hoje da USE está fazendo? Que Jesus nunca disse isso, que vocês sois deuses. Estão dizendo isso? Gente, lógico que ele disse. Lógico que ele disse. Mas não está no Evangelho. Não, pode não estar característico, mas esse pensamento, essa ideia, só pode ter vindo emanada de um espírito superior para dizer uma lei. E está aqui, ó, repetida por Kardec com outras palavras. Ele atuava e tal. Assim como pode fazer os encarnados. Está dizendo que todo mundo pode fazer isso. Vamos retomar? Vamos lá, vai. Vai para os sonhos ou vai ler o que a Ju pôs aí? Aqui, né? Estou com os dois abertos.
Então, aqui, o segundo item no 9 é assim que os espíritos de ordem elevada podem se manifestar aos habitantes da Terra, ou encarnar em missão. Eles trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança, por intuição, das regiões de onde vieram, as quais veem pelo pensamento. Tá? Oi, Ju, vamos lá. Mais um pouquinho, né? Sua alma devia estar ligada ao corpo por laços estritamente indispensáveis. Constantemente desembaraçado, deveria lhe dar dupla vista, não apenas permanente, mas de uma penetração excepcional e bem superior à que se vê entre os homens comuns. A gente já leu isso. Devia ser o mesmo com todos os fenômenos que dependam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos dava-lhe imenso poder magnético, tá vendo? Secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Aí conclui o item, né? Ok? Então, a capacidade vinha disso. Aí tem uma nota, que é sobre a dupla vista. A nota do editor. A dupla vista é um fenômeno que pode ser natural, clarividência, intuição, ou provocada pela ação de um magnetizador, ao colocar o indivíduo em estado sonambúlico, podendo surgir, então, a capacidade de ver por meio de corpos opacos. À distância, também ver fatos passados, ou prever fatos futuros. Ao criar a ciência do magnetismo animal, Mesmer explicou o fenômeno por um sexto sentido, por meio do qual seria possível perceber as vibrações do fluido cósmico universal pelo sistema nervoso. O Espiritismo esclarece a questão, qualificando a capacidade como proveniente das percepções por meio do perispírito do encarnado. Nota do editor, tá? Para trazer Mesmer. Satiro. Volta ao slide anterior. Só o finalzinho aí, gente, olha, quando a gente lê as coisas, nós lemos o capítulo inteiro, mas se a gente lê as coisas soltas, né, versículo tal, capítulo tal, versículo tal, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente interpreta errado. Ó. A qualidade desses fluidos dava-lhe imenso poder magnético. Sim. O fluido dá poder magnético, ou Jesus tinha acesso a esses fluidos pelo poder que ele já trazia consigo. Espera que eu já venho. Um minutinho. Tá vendo? Se a gente lê solto, isso dá a entender que os fluidos estão dando a qualidade a Jesus e não o contrário. Percebe que se a gente lê essa frase solta, a gente vai inverter a coisa? Como se os fluidos dessem poder a Jesus. Mas, Conde, se Jesus ele tinha a capacidade de... Não, eu estou falando que se a gente de lê aproximar a frase... dele esses fluidos mais sutis aqui da nossa esfera, sim, né? Ele tinha a capacidade de vou usar essa palavra, não, né? o que eu estou colocando, de Rosane, absorver os melhores fluidos dessa parte aqui mas do estou falando, globo terrestre, se a gente lê da esse quadrinho aqui, se a gente lê essa frase solta do conjunto, vamos imaginar, esquece o resto. Você coloca numa preleção no centro. A qualidade desses fluidos dava imenso poder. O que a pessoa vai pensar? Que o fluido está dando qualidade a Jesus. Não é? Não é isso que vai acontecer? Só que a gente sabe que não é isso, porque nós lemos o capítulo inteiro. Sim. Entendeu? Desejo incessante de fazer o bem, ele conseguia adquirir esses fluidos mais sutis que permeia aqui. Eu estou falando assim, como a gente tem que tomar cuidado, como a gente coloca, porque se a gente tira tudo isso daí da pessoa, só deixa essa última frase solta e vai fazer uma preleção, a pessoa no centro vai falar, os fluidos dão poder, eu quero ter esses fluidos. Como é que eu faço para adquirir esses fluidos? É mesmo. Tá vendo como é que é a coisa muda? Você pede a Deus, você vai pedir a Deus, vai então, lá mas e ora é o que o pessoal vai fazer. Pede a Deus. Mas Deus não dá, é um milagre, né? Quer dizer, Deus não dá. Aí você pede ao Geraldinho, fala com o Roberto, não é isso. Que ele te ajuda. O pior é o seguinte, ou seja, é como se Deus não fosse sábio, vai dar para uma criança algo com que ela não pode lidar. Tem condições? Não.
Então, não é os fluidos que vão capacitar alguém, é a pessoa que está capacitada a lidar com eles, é diferente. Vamos Estou lá. falando como a Mais gente um tem que tomar pouquinho para a cuidado quando a gente. gente prepara alguma coisa. Ju, aqui você. Isso aqui é item 25 do capítulo 4, retomando ainda, né, Ju? Capítulo 14. Do 14, o anterior. 14. Tá? A alma envolta pelo seu perispírito tem em si mesma seu princípio luminoso. Porém, a visão espiritual não tem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos puros, plena, inferiores, não entendi aqui, desculpa. Puros, plena, inferiores, debilitada pela imperfeição relativa do espírito. Entendi. Se ele é puro, a visão é plena, mas se eles são inferiores, ela é debilitada pela imperfeição relativa do perispírito, que é o que nós acabamos de falar, entendeu? O que limita não é o mundo material, é o próprio perispírito que se limita. É o próprio espírito. É o próprio espírito que se limita, entendeu? Por suas imperfeições, pelo seu grau evolutivo. Nós acabamos de falar isso aí de outra maneira. Percebam que isso é uma mudança, a gente vinha falando aí, né, Elinete? É uma mudança brutal do pensamento que a gente aprende nos centros espíritas, onde nós somos limitados pela matéria. Não é isso que a gente aprende? Que nós somos limitados, colocam barreiras e limites para nós. E não, nós não somos limitados pela barreira. Você é limitado por você mesmo. E não há nada externo que limite você, mesmo quando você está encarnado. Mesmo quando você está encarnado. Por quê? Tanto que você tem espíritos que... Como é que um espírito que está na mesma sala que eu pode ser superior a mim? Se nós estamos no mesmo ambiente externo, material. Então, isso é claro. Kardec deixou claro de várias maneiras isso. Mas percebe que uma pequena mudança muda um monte de entendimento que a gente tem. É isso que a gente está falando, Elinete. A gente tem que ir pescando essas pequenas mudanças e trazendo para aquilo que a gente... para o entendimento do mundo que a gente faz e como a gente interpreta o que a gente vê, o que a gente vive, o que a gente aprende. Nisso e você sabe o que é mais triste disso tudo? É a gente começar a aprender esse tipo de coisa e querer colocar em prática logo, sabe? Porque não dá. Eu, no grupo de estudos em que eu coordeno, eu fui tentar levar um texto para as pessoas lerem e elas tirarem as conclusões dela, ou seja, lidar com mais autonomia. Eu fui criticada por isso, elas querem tudo mastigado. Elas não querem ler o texto e tirar as suas conclusões. Elas querem que eu leve tudo pronto. Então, vocês vão ter que acreditar em mim. O que eu disser vai ser verdade. É verdade. Quer dizer, as pessoas não querem sair da zona de conforto, né? Eu sei que é difícil. Tem, assim, cada um gosta de um tipo de digamos assim, de educação, né? Vamos colocar dessa maneira bem ampla aí, né? Paciência, né? Tem gente que gosta de ir para um grupo que é aula, que é curso. Tem gente que gosta de ir para um estudo, né? Por isso que a gente deixa bem claro como a gente gosta de fazer aqui, tá? Então, mas esse aqui é um conceito importante, né? Repetido aqui, que a Ju bem lembrou. Aconteceu isso comigo também, né? Fiz uma proposta para um grupo virtual, estudarmos a Gênese. Não, Marcos, essas novidades não dá certo, não. É melhor ficar com o Evangelho e tal. Está beleza. Fazer o quê, né? Preguiça de estudar também. Preguiça. Cada um tem seus motivos. O ponto é que a gente quando fica sozinho, a gente nunca está sozinho, né? Hoje nós estamos juntos, somos 60 pessoas aí juntas, graças a Deus, estudando o que a gente quer estudar, né? Isso é bom. Então, vamos em frente, mais um pouquinho aqui. Item 26, no item seguinte, a visão espiritual, nós estamos lembrando o que a gente viu no estudo passado, né? A visão espiritual permite... 60 encarnado. Que a gente falou que era um capítulo importante, né? A visão espiritual permite percepções especiais que não tendo por sede os órgãos materiais, olha só, ocorrem em condições distintas da visão corpórea.
A visão espiritual é incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados. Né? Se você vê pelos... Porque quando você está encarnado, você vê pelos olhos. Você, espírito, está vendo pelos olhos da matéria. Né? Tendo sede na própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções. Tá? Tô indo bem, Ju? Eu vi algumas aulas da Ju lá nessa parte da sexta-feira. A Ju acabou semana passada esse trecho. Oi, amor. Vamos lá. Quando a Ju não fala nada é porque eu estou indo bem. Cadê a sua autonomia, Sátiro? Hein? Cadê a sua Mas aqui... Não, eu vou com quem tem mais conhecimento. Eu vou... A Ju estuda há 3 anos isso. A gente aproveita, né? A gente vai lá e suga um pouco né? Faz que nem aqueles ovoides, fica sugando assim, entendeu? Ó, o outro ali, o amigo do Geraldinho. Nas curas que operava, agia como médium. Isso aqui é que a gente viu. Pode-se considerá-lo potente, médium, curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Cristo não tinha necessidade de assistência. É ele que assistia os outros. Eu lembro aqui que a gente teve uma discussão sobre... A transfiguração. Transfiguração, lembra? Ele no morro, que citou Elias e Moisés apareceram, e a gente falou sobre Cristo era médium, era mediunidade ou era anímico? Lembra sobre isso? Você lembra? A gente fez esse estudo lá e ficou essa dúvida lá atrás. Aqui está claro, né? Que ele não necessitaria fazer aquilo, não precisaria de ajuda de ninguém. Então, foi um efeito mediúnico. Mas por que ele pode e nós não podemos? Bom, no que a gente acabou de estudar, né? Ele, por ser evoluído, o perispírito dele, ele consegue fazer coisas mais que a gente. Mas não é sobrenatural, sempre frisando isso. Ele não precisava de assistência. Era ele que assistia os outros. Né? Um pouquinho mais... que não sai. Ele atuava, pois, por si próprio, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Qual espírito, aliás, ousou-lhe insuflar os próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Qual seria o espírito que queria que Jesus transmitisse os conhecimentos? Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus, conforme a definição dada por um espírito. Ele era médium de Deus, se você quiser dizer. Tá? 3. Dá tempo de fazer. José de... Fala. Não, eu ia perguntar se você vai ler por aí, né? Pode ler. Posso ler no outro lá. Tá? Não, faz. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe disse que fugisse para o Egito com o filho. As advertências por sonhos representam um papel importante nos livros religiosos. Sem discutir os fenômenos, por eles mesmos, não tem nada de anormal quando se sabe que, durante o sono, o espírito se desprende dos laços da matéria. Penetra momentaneamente na vida espiritual, onde se reencontra com os que conheceu. Momento frequente que os espíritos protetores encontram para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. Nem todos os sonhos são advertências, e nem tudo que se vê em sonhos tem uma significação. Capítulo 4, número 27 e 28. Eu acho o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com esses slides da Ju, porque a Ju, ela tenta fazer um discurso feminista aqui.
Isso aí não tem jeito. Não sei se Essa você pensou, imperfeição mas dela por exemplo, ó, vai levar várias vidas. Vamos ler o slide do jeito que ela colocou. Josi, diz o Evangelho. Já começa Josi assim. nem existe. É José. Não existe, é José, é um homem é um homem. Um homem. Não adianta, que bom que você me ajuda, Conde. Você é o único que me ajuda. Os outros ficam tudo com medo, calado, entendeu? Já que você tentou botar Josi aí na história. Não teve Josi nenhum. Vamos lá, Ju. Vamos adiante aqui? Vamos. Quer comentar alguma coisa, Ju? Não, acho que está o item do capítulo 14. Agora, né? Pois é. Tá. Passou muito. Aqui. Tá. É o capítulo 14, que ele vai falar da questão... A visão espiritual. Isso. Vamos lá. Então, voltamos ao capítulo 14, 24, item 24. A visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo. 25. A alma, envolta pelo seu perispírito, tem em si mesma seu princípio luminoso, penetrando a matéria em virtude de sua essência etérea. Não existe corpos opacos para a sua visão, quando a gente enxerga pela alma. A visão espiritual não tem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos. O fenômeno da segunda visão se manifesta em vários níveis entre os encarnados, seja no sonambulismo natural, magnético ou no estado de vigília. 27. Tendo sede na própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções. Tá? Continua, né, Ju? Aqui, 27, o item seguinte. Ainda no capítulo 14. Conforme o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode ocorrer no sono ou no estado de vigília. Primeira, percepção de certos fatos materiais reais, como conhecimento de ocorrências que se passa ao longe, os detalhes descritos de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão dos espíritos. E terceiro, imagens fantásticas, criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento, que estão sempre em relação com as disposições morais do espírito que as cria. Ok? No 28, ainda no capítulo 14. Os sonhos apresentam as três naturezas de visões descritas anteriormente. As duas primeiras pertencem aos sonhos de previsão, pressentimento e advertências. Na terceira, nas criações fluídicas do pensamento, pode-se encontrar a causa de certas imagens fantásticas, que nada tem de real em relação à vida material, mas que tem, para o espírito, uma realidade tal que o corpo sofre um impacto. Exemplo, cabelos embranquecem sobre impressão do sonho. Não. Interessante esses itens, porque aí a gente consegue ler de maneira diferente o livro de André Luiz, né? O primeiro. Não, o que eu acho interessante aqui, você vê como aquilo que a gente estudou lá no 14 é necessário... Nosso lar. É necessário no 15, nos milagres, para a gente começar a entender como as coisas funcionam. Por isso que a gente tentou se deter bastante lá no 14, né? No capítulo 14 anterior, para entender ao máximo, né? Mas ainda tem entendimento que, quando correlacionado com o que Kardec diz à frente, você começa a ver coisas diferentes. Estrela dos Magos. Aí voltamos agora ao capítulo 15, né? 4. É dito que uma estrela apareceu aos magos que vieram adorar Jesus. Isso aí já é os milagres, né, Ju? Já é os milagres. Né? Então, no 4. É dito que uma estrela apareceu aos magos que vieram adorar Jesus, que ela caminhou diante deles para lhes indicar a rota e parou quando chegaram.
A questão não é saber se o fato relatado por São Marcos é real, ou se é apenas uma figura para indicar que os magos foram levados de uma maneira misteriosa para o lugar onde estava o menino Jesus, tendo em vista que não existe meio de comprovação, mas sim se um fato dessa natureza é possível. Tá? Estrela inteligente, Satiro, é São Mateus. São Mateus, 2.9. Não, Você então falou tá- Marcos aí. não, está escrito Marcos aqui, mas tá bom. Mateus A gente 2.9. corrige. Estrela inteligente, hein? Hein? Como é que... Estrela inteligente, né? Essa daí. Pois não, computadorizado, inclusive, entendeu? Ela segue por GPS. Naquela época eles não sabiam o que era isso. Vamos lá, vamos seguir. Vamos. A astronomia não fala isso, que estrela vai andando, vai levar Vamos até... seguir. Vamos seguir. O certo é que, nessa circunstância, a luz não poderia ser de uma estrela. Podia-se crer nessa época em que se pensava que as estrelas fossem pontos luminosos presos ao firmamento. Lembra disso? Ele estudou na Gênesis, lá atrás. Né? Fossem pontos luminosos presos ao firmamento. E que podiam cair sobre a Terra, mas não atualmente, que se conhece sua natureza. Né? Por não se ter a causa que se atribuiu o fato da aparição de uma luz tendo o aspecto de uma estrela, não é uma coisa impossível. Né? Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Muitos fatos desse gênero, recentes e autênticos, não têm outra causa. Ok? Quer dizer, uma explicação tão válida quanto e científica. Uma coisa aí, nós podemos pensar... no fenômeno, né? Kardec está estudando o fenômeno. Não, o que ele está tentando dar é o que coloca aqui. Ele vai tentar uma dar visão... uma visão lógica ao relato que ao não relato se tem que foi certeza dado. se foi ou não. Agora coloca, se tivesse uma estrela guiando lá do céu, lá no alto, onde todo mundo pudesse ver, a turma do imperador tinha ido lá e matado Jesus, porque ia seguir a mesma estrela dos reis. Então, nós temos de fazer o pressuposto que, se tinha uma luz, os únicos que estavam vendo essa luz, quem eram? Sim, eram os magos. Acabou. Porque se todo mundo estivesse vendo, todo mundo ia seguir. Quem estava vendo? Eles. Podia ser um fenômeno de origem mediúnica, eles eram médiuns, estavam vendo aquela luz e seguiram ela. Estavam sendo intuídos. Agora, pensar que estava lá no céu e todo mundo estava vendo, é a gente que, quando vai ler de uma maneira não racional, a gente pensa que está todo mundo vendo a estrela. Quem está vendo esse ponto luminoso como a estrela, para ter uma logicidade na história, tem de ser só os reis magos. Se é que existiu o rei mago, mas vamos fazer o pressuposto que existiu. Tentar dotar essa passagem do Evangelho com uma coisa crível. Quem está vendo? Os magos e só. E acabou. Uma coisa possível. Para quem que tinha de ser guiado até lá? A humanidade ou os reis magos? Só os reis magos. Então, só eles viam. Acabou. Ô, Conde, não poderia dizer que eles teriam um pouco do conhecimento de astrologia aí? Mas nota, é uma estrela guiando. Só os reis magos tinham conhecimento de astrologia, mas ninguém. Então, um deles que teria esse conhecimento. Mas a astrologia, uma estrela não se move. Pela astronomia, a estrela não se move, não. Tanto é que está presa no firmamento. Hoje, porque antigamente não tinha... Na época também não acreditava que a estrela se movia, porque está presa no firmamento. Não tinha conhecimento, Conde, disso aí. Não, estou lhe falando, não tinha, mas na época, tanto é que não existe astrologia, o que existe é astronomia. Mas a astrologia antiga, as estrelas, a não ser que fosse uma estrela cadente. Não, e ninguém na época acreditaria, ninguém olharia para o céu e veria uma estrela navegando, andando. Por quê? O que você chama de estrela cadente? Presas no firmamento. É uma coisa fugaz que não existe. Mas o que você chama de estrela cadente é meteorito. Sim. Estrela cadente é meteorito.
Sim, hoje se sabe, na época eles acreditavam que era uma estrela cadente que sumia. Mas qual que era a ideia de estrela cadente? Uma estrela fugaz, que não está presa no firmamento. Não, e olha só, olha como a lógica é divertida. Se fosse uma estrela cadente, eles deviam estar com uma Ferrari, né? Para acompanhar a estrela cadente naquela velocidade. E os caras deviam andar não de camelo, mas de Ferrari, né? Para poder acompanhar uma estrela cadente, né? Com a velocidade que ela passa. Quem já viu sabe, é instantâneo, né? Quer dizer, e os caras ficaram seguindo aquela estrela cadente como? Né? Por isso que é mais razoável a gente imaginar que pode ter havido alguma mediunidade, alguma coisa envolvida que guiou eles. Só a eles. Camelo né? turbinado. Isso não existe. Isso aí você está falando é místico. Isso aí não existe. Existe Camelo Ferrari. turbinado. Existe Ferrari, esses carros super velozes, super carros. Isso existe. Não, e Não, imagina a distância também da turbinado. localidade onde Jesus nasceu, o deserto. Gente, era tudo gigantesco. E não tinha poste de luz, não tinha iluminação natural, imagina. Ou seja, antigamente os astros brilhavam mais porque não tinha iluminação da Terra. A Terra era mais escura. Não, hoje ainda brilha, né? É só você ir para uma fazenda não, mas sem o problema elétrica, você vai ver. Mas o ponto de vista nosso hoje não é o mesmo deles anteriormente. Não é, isso é verdade. Imagina Se você está próximo de uma cidade, eu já tive chance de ir para o meio do Pantanal sem luz. É completamente diferente. Não, isso é impossível. Você está num sítio próximo a uma cidade. Satiro, é impossível que você está falando uma verdade. Porque sendo você um espírito iluminado, você não podia ir sem luz para o Pantanal. Tá bom, então tá certo. Eu era o espírito iluminado que tinha um avião e tive um convite para ir numa fazenda lá. Pronto, resolvido o seu problema aí. Pronto, resolvido. Vamos em frente aqui. Mais um milagre. Dupla. Aliás, não vamos mais não. Não vamos não, que esse aqui vai ter debate. Vamos encerrando por aqui. E aí? Se fizeram tantos questionamentos, mais alguma dúvida? A gente para aqui na questão da dupla vista, né? Paramos aqui. Sonhos. Estrela dos Magos. Dupla vista. Entrada de Jesus em Jerusalém. É o primeiro item. Tá? A gente já vai acabar, então não vamos começar esse item que tem debate pela frente aí. Tá ok? Agora que a coisa começa a esquentar, né? A gente vê todo o conhecimento que a gente pegou na Gênese começa a ser usado daqui em diante. Você vê como Kardec vai trazendo as coisas para a gente, vai reencaixando tudo que a gente sabe. Né? Veja como que o livro é bem construído. Ele vai encher de um monte de coisas, vai dotando a gente de um monte de instrumentos para, nesse capítulo e no posterior, fazer com que a gente analise as coisas de uma maneira lógica. Deixa o misticismo de lado. Ele vai construir tudo isso daí para chegar na hora ler com outros vistas o que a gente sempre leu. Não. Então, estamos relendo mais uma vez e com certeza iremos reler outras vezes até a gente... Aí o que vai acontecer? Depois que a gente lê tudo o Kardec, a gente vai pegar e ler o restante à luz do que a gente aprendeu em Kardec. À luz do que a gente aprendeu. Ou seja, a gente vai ter a capacidade de entender ou de ter uma vista e poder decidir se isso é crível ou não. Ou seja, a obra do Kardec nada mais é que um óculos para você ler melhor o restante das outras obras. É isso. É isso mesmo. Não. Qual que é o problema? Imagina, Kardec estava naquela época falando com um povo extremamente católico. Ele está na França, está escrevendo principalmente para os católicos. Que éramos nós mesmos, né? Éramos nós mesmos. Ok. Ou seja, nós estamos tentando nos desvencilhar disso. A prova que é nós mesmos, que a gente ainda está brigando. A gente está com essa briga. A gente está... Eu quero falar que eu era bruxa. Eu não era... Eu estava lá... Eu fui queimada pela Igreja Católica.
Mas você foi queimada porque você queria iluminar as pessoas, não era isso? Aí eu já não sei, aí é você que está falando. Ô, Conde, eu falei isso porque, Bruxa de Salem. desculpe a minha ignorância, né? Mas eu não tinha percebido isso, porque a gente vê, eu mesma fiz isso, e a gente percebe as pessoas falando, aquele povo lá naquela, né? Mas, mas somos nós mesmos, né? Que estávamos por lá e vem nessa caminhada, né? Não necessariamente todo mundo, sei lá o quê, mas a gente se refere àquele povo, né? Assim, e hoje, quando eu falo, eu tenho a consciência de que eu também podia estar lá, né? E veio nessa caminhada. Outra coisa muito comum, não só no meio espírita também, isso daí em todos. Quando eles vão falar dos evangelistas, vão falar lá dos apóstolos, Jesus pegou um bando de analfabetos. Pode ver, todo mundo fala que eles eram analfabetos, homens rudes, que não tinham lei. Gente, todo judeu naquela época, daquela região, era alfabetizado, sabia ler e escrever. Por que tentam dizer que eles eram analfabetos? Para dizer que tudo é uma graça, nada é uma conquista. Não existe conquista, né? Ou seja, então nós temos de pegar e começar a analisar. Poxa, se eles eram analfabetos, como é que... Não, e uma análise pertinente, aquela teoria que é a verdadeira, né? Mas que tem gente equivocada aí, é que todos eram homens, né, Conde? Aí, veja bem, não eram. Satiro, não era. Sabe por quê? Porque tem o Evangelho de Maria, tem o Evangelho de Madalena. Não, mas esses não eram considerados. Esse daí, Madalena. Mas qual foi a primeira pessoa que ele apareceu? Foi para Madalena, Satiro? Hein? Não, isso daí é adulteração. Isso é adulteração na Bíblia. Isso é adulteração da Bíblia. É que a gente não tem. Madalena era mais avançada no estudo. Madalena era a melhor aluna. Tá bom. Madalena é a mais autônoma. Não tem problema. Podem viver na ilusão. Podem viver na ilusão. Não há problema. São todos os espíritos retratados. Satiro. Quem foi que crucificou Jesus? Foi homem. Tá. Quem que mandava José? E quem lavou as mãos também foi homem, né? Nós hoje também aprendemos que era uma estrela cadente e os magos andavam de Ferrari, senão não teriam conseguido acompanhar. Não, mas o pior, cadente. Viu, Satiro, é o seguinte, na hora de mudar o José para José, ela é sutil, Agora, sutil. Na hora de botar aqui, ó, em vez de estrela dos magos, ele botar assim, astro dos magos, ela não pôs. Porque o copicolo, às vezes, dá erro. E outra, para ela, homem é tudo igual, que o Mateus virou Marcos e vamos embora. Judiação! Isso é um processo de diminuição do papel importantíssimo do homem na evolução de todo o planeta. Pronto, falei, agora eu disse, está dito, vamos encerrar com uma oração. Agora... Ainda bem que você tem consciência, né? Você vai arder no mármore do inferno. Mas a gente vai encerrar sem saber aí por que a Ju foi promovida? Tem de falar isso agora. Eu não consigo fazer aqui do coiso. Semana que vem Semana que vem ela vai mostrar a elevação dela. Semana que vem eu mostro. É porque eu estou sem internet. Eu estou fazendo no celular, eu não consigo pôr. Tá certo. Mas isso aí é técnica para ninguém faltar na aula que vem, viu? É isso mesmo. Teremos que mais vem, milagres na aula que vem. Haverá milagres. E vocês verão que vocês, só no Espiritismo para Todos, vocês andam com espíritos superiores na sala de aula. Na sala de estudo, aliás. Vocês verão isso na aula que vem. Venham na próxima aula. Não cheguem atrasados, que será feito logo no início. Avisa quem não logo nos primeiros minutos. Será comprovada a elevação da nossa colega, que se elevou pelo estudo, entendeu? Então, vocês estudem, vocês chegarão lá também. Né, Ju? Vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte, foi muito legal. Posso falar uma coisa? Pode, Vanessa. É a Ju que começou a fazer a adulteração das coisas.
Ah, então isso nós já sabemos. Tá vendo? Porque ninguém lê, ninguém presta atenção. É verdade. E aí vai se passando. É verdade isso aí. Mas a gente eu e o Conde já estamos de olho aqui. Certo, entendeu? né? Já estamos de olho aqui, corrigindo essas adulterações que o espírito. Você vê até no Espiritismo para Todos tem adulteração. Você acha que é só lá com Kardec? Não, aqui também tem. Entendeu? Ai, Deus. Vamos lá. Quem vai fazer aí a oração para a gente? Elinete já fez, eu vou fazer aqui, então. Oração. Há muito tempo que eu não faço, eu mando os outros fazer. Né? Deus, obrigado por mais esse momento que tivemos de evolução, de aprendizado, essas oportunidades de conhecermos mais sobre suas leis. E faça com que tenhamos a devida compreensão para não só ajudar ao próximo, mas principalmente para que possamos evoluir aplicando suas leis, nos mantendo dentro delas através de nossas escolhas. Agradecemos novamente essa oportunidade entre amigos, né, de podermos estudar e podermos evoluir. Que assim seja. Que seja. Vou parar aqui a gravação